um prazer estar aqui no nosso segundo Café do Polo, EAD Unifanor, Pátio Dom Luiz e Washington Soares, com a Denise Mello. Só lembrando que no último bloco a gente conversou sobre a paixão pela literatura, que é uma característica ímpar da Denise. Ela que é formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará e atualmente está fazendo um curso de pós-graduação em literatura e com certeza vai ser nossa aluna aqui do curso de letras. Tenho certeza, não, Denise? Com certeza, já me convenceu. Mas olha, sabe que uma coisa maravilhosa que foi vista lá na nossa última conversa, no nosso bate-papo, foi dessa paixão pela literatura, aquele hábito que pode ser construído na infância, porém que também podemos nos ressignificar e fazer isso a partir desse momento, dessa fase adulta. Então, se você quer uma dica maravilhosa, você volta lá no nosso último café que a Denise passou dicas que vão fazer toda a diferença. E agora a gente vai falar de um tema tão interessante, como é que a literatura nos ajuda a desenvolver soft skills. Lembro que tivemos um café aqui nos nossos polos EAD da Unifanor, Dom Luiz e Washington Soares com Fátima Santana sobre as soft skills e as hard skills. Qualquer coisa, se você quiser relembrar, dá uma olhadinha no nosso canal que você vai ter essa oportunidade. Mas fazendo esse link, a gente quer saber, e aí? Hoje a gente tem aquelas competências mais técnicas, mas tem as competências comportamentais, que são as soft skills. E eu queria, sabe, Denise, que você pudesse aqui abrilhantar, nos falando como é que essa literatura nos ajuda a desenvolver as soft skills. O próprio livro do Dante, que eu volto a mencionar, ele fala muito dos livros clássicos, né? Os livros clássicos trazem textos atemporais sobre as questões existenciais humanas que elas vão existir ao longo de toda a humanidade. Então, as dores permanecem as mesmas, muda o contexto histórico, muda a cultura, né? Mas o humano não muda, as nossas necessidades não mudam, né? De afeto, de conhecimento, de acolhida. E a literatura ela vai trazer toda essa bagagem, né? Toda essa experiência de grandes pensadores sobre todo esse contexto que vai nos fazer refletir, que vai consolidar nossos pensamentos, que vai trabalhar um pouco a nossa emoção também, né? Através dessa caminhada por tantas histórias. Então, assim, há pouco tempo eu acompanhei uma consultoria em uma empresa que eu trabalhava, em gestão de pessoas, e eles falavam exatamente isso. As pessoas são contratadas por competências técnicas e elas são desligadas por falta de competências emocionais, comportamentais, né? E a literatura, você permear pela emoção do outro, né? Você muitas vezes se identificar com aquela dor, ou você ter a percepção, né, de um outro sentimento que você não tinha. O Dante menciona nesse livro, essa experiência já é considerada uma pesquisa científica mesmo, uma iniciação científica. Ele começou esse trabalho na Natura, hoje está no Santander, no Bradesco, e ele tem isso como uma pesquisa da resposta, né, dessas soft skills dentro da ambiência corporativa. Então, profissionais que falavam que não tinham um hábito de escuta, que não escutava ninguém, ele fechava a opinião dele e pronto. Profissionais que não tinham a sensibilidade de ver um colaborador passando por um processo de dor e ser mais acolhedor. Então, tudo isso eles trazem como sendo reflexo da literatura, né? Da estratégia, poder de decisão, através de tudo que eles conseguiram obter por essa caminhada pela literatura. Então, traz muito, né? E é algo que te entregam pronto, né? Já está ali aquela emoção trabalhada para você refletir sobre ela e crescer por ela também, né? Denise, e a gente lembrando daquelas pessoas que são muito cartesianas, assim, muito pragmáticas, como é que você acha que eles vão conseguir viajar pela literatura, ter emoções lendo um livro, rir, chorar, sentir, né, o que aquele personagem está querendo passar? No primeiro momento acho que tem que haver esse despir para a leitura, né? Essa abertura.
se permitir viver essa emoção. A gente vê muitas pessoas assim nos grupos os quais eu já conduzo. Eu fiquei muito surpresa porque para mim foi até uma experiência nova pegar grupos com homens, né? E a gente leu o conto de Natal agora do Charles Dickens no final do ano e eu fiquei um pouco temerosa. Como é que eles vão entender, né, uma mensagem de Natal, a história dos fantasmas, o espírito do Natal do passado, do presente, do futuro? Qual é a percepção que a ala masculina vai ter? E para minha surpresa teve gente embargando a voz, né? Então eles realmente trouxeram aquele texto para a sua emoção pessoal, ou a perda de alguém que no Natal fragiliza mais, né? Ou o caso de alguém que tem a família distante, fica mais sensível. Mas assim, quem abre um livro e se permite viver a emoção daquele livro, é impossível que não quebre essa barreira, né? Então assim, a gente tem grandes autores, a gente tem grandes obras, né, que chacoalham mesmo a alma da gente, né? A gente tem os russos, que eu gosto muito, que são livros muito fortes, que eles vão mesmo no âmago, né, do que o humano tem, às vezes até de mais difícil. Então eu estou muito feliz e muito surpresa com essa experiência de estar vendo homens abraçando as leituras, né, de livros que são mais sensíveis, mais românticos, e estarem se permitindo compartilhar esse sentimento, escutar as amigas, né, e sem o menor constrangimento. E eu acho isso muito enriquecedor, é muito bacana. Que coisa boa. Então assim, quem está querendo começar, o primeiro passo que você vai dar, além de se despedir, é ter realmente um propósito, porque vai ter, em alguns casos, uma barreira. Então essas pessoas que às vezes se bloqueiam, não se permitem, elas acabam escondendo verdadeiramente quais são os seus sentimentos. E esse trabalho que você vem desenvolvendo nesse projeto maravilhoso do Ouse Saber, Ouse Ler, então esse projeto, você consegue perceber pessoas que começam mais contidas e depois eles vão ficando mais leves? Com certeza, com certeza. E isso cria também, acaba criando uma sinergia e uma intimidade entre as pessoas, porque é muito difícil você não se colocar na leitura, né? Você lê com a sua experiência de vida, você lê com a sua emoção, você não pega esse emprestado de ninguém. Então, na hora que se vai colocar o resultado dessa leitura, as pessoas colocam a si. Às vezes a gente está no grupo discutindo e alguém fala assim, não, você não leu o mesmo livro que eu, porque o entendimento foi diferente, porque a percepção foi diferente. Mas por quê? Porque a emoção colocada foi diferente, né? Então essa troca é muito rica. Que maravilha! Isso é para que aqueles que ainda não tiveram esse verdadeiro propósito de fazer essa mudança na vida, dando esse primeiro passo, sonhar e agora atuar, agir. Não é fácil você mudar a sua percepção, mudar uma forma que você tinha de rotina, mas ao mesmo tempo você se permitir fazer uma interface entre uma literatura, né, que vai te levar para um mundo dos sonhos, da criatividade, dos sentimentos, e também um livro técnico, não é verdade? A gente pode mesclar os dois. E aí você quer fechar assim com a dica de 1 minuto? Pois não. Eu acho que essa escolha ela tem que ser muito voltada para o que se busca, né? Então assim, sair um pouco desse livro técnico, só dessa especialização da sua habilidade, né, profissional via de regra, eu acho que é um ponto de crescimento fantástico. E isso se expande para tudo, né? Para o ser humano, para o entorno, para a família, para o olhar para a vida. Eu acho que isso é um grande ganho, sem dúvida nenhuma. Denise, eu quero agradecer essa sua dica maravilhosa e aproveitar, convidar todo mundo para o próximo bloco do nosso Café AD Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares, continuando esse tema excepcional com a nossa querida e amiga Denise Mello.